Boa noite, a paz do Senhor. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Nivaldo Godoy de Andrade, servo do Deus vivo, pastor. Estou debaixo da autoridade da nossa querida pastora Helena, que manda um beijo, um abraço para todos em nome de Jesus. Amanhã estaremos na inauguração oficial em Esmoriz, né? A nova igreja de Jesus Cristo. O apóstolo vai estar lá, né? Para ministrar para nós, para estarmos conosco. Será um dia de festa. Amém? Abra a tua Bíblia em Efésios 5:8. Eu preguei apenas 2 vezes essa mensagem. Eu preguei essa mensagem, foi minha primeira mensagem, hein? Em 2/11/2011. E depois eu preguei ela só em 2019, no Brasil. E agora eu estou pregando ela para Aveiro, Portugal. Para meus patrícios portugueses. Amém? Efésios 5:8. O nome do tema da mensagem é: Você é o diamante de Deus. Quem é um diamante de Deus aqui? Amém? Vou ler na minha aqui. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora as que pertencem ao Senhor, vocês são luz, ou estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Eu vou repetir. Mas agora quem pertence ao Senhor. Quem pertence ao Senhor aqui? Todos nós. Vocês estão na luz. Por isso vivam com pessoas que pertencem à luz. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, aqui estamos reunidos em Teu nome. Aqui está a igreja de Aveiro, Portugal. Você que nos acompanha pelo Facebook, Pai, pelo YouTube, Pai, porque depois eu vou replicar esta mensagem, aqueles que me acompanham. Senhor, eu quero profetizar. Aqui a luz de Deus, aqui a poder de Deus, aqui a graça de Deus. Este altar é consagrado para Ti, Senhor. Quero te pedir que todo mal, toda contenda, todo dardo inflamado, toda palavra contrária, seja levado agora para o meio do mar, lá no meio do mar, e amarrado, e não volte mais, e que o Senhor cerque essa igreja com anjos de guerra, arcanjos de guerra, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, mais forte que é para Ele. Acompanhe, hein? Tá vendo como que tá os vasos? Eu vou te levar pro Brasil. Você tá se secando ali, mas lá no Brasil é quente. O que é um diamante? Quando o Senhor falou comigo em 2011, Ele falou para mim de diamante. Você é um diamante. E existem etapas para se criar um diamante. E eu preguei essa igreja na minha igreja lá em Ribeirão Preto, São Paulo, interior de São Paulo. Foi a primeira mensagem. E eu preguei ela depois de novo. Aí o Senhor veio falando, vai criando algumas mensagens que eu vou te levar. E eu me tornei um missionário. Lá no Brasil a gente fala itinerante. Aquele que vai... E eu sempre ia em várias igrejas ministrar. O que é o diamante? O diamante, ele não vem... Aqui tem em Portugal, tem a Gaster. Tem, loja de joias. Tem a Gaster, Vivara. Eu estou falando lá pela Pandora. Aquela loja, o diamante não chega bonito lá. Você vai comprar um anel, um colar,
Nos Estados Unidos tem aquele costume de um anel de noivado, que às vezes você vê no filme, pessoa com anel de brilhante, olha o anel que eu ganhei, olha, tô noiva. É uma alegria, né? Mas aquele diamante, ele não foi formado da noite para o dia. Aquele diamante existe um processo. Como é esse processo, pastor? O diamante é um carvão. Talvez você está acostumado com o carvão do churrasco, do barbecue, como que falam aqui, né? Aquele carvão preto. Mas é um outro tipo de carvão que ele fica escondido em alguns lugares, no profundo, na fenda da rocha. E aquele carvão, se você for lá naquele lugar, vamos pegar aí uma mineradora, tá? E tirar aquele carvão e for levar ele na Vivara, na Gaster, no Fórum, no Glicínias para vender, a pessoa da loja vai falar, não serve. Isso não tem valor comercial. Então aquele carvão, ele precisa passar para um processo. Mas como é esse processo, pastor? É um processo doloroso. É um processo difícil. É um processo que exige fogo. E exige muitos anos. Pastor, mas como que é isso? O carvão está lá no profundo, sem valor comercial, abandonado no fundo, e tem que vir um calor muito intenso, de 1650 graus Celsius. Aqui em Portugal fala Celsius, tem lugares que é Fahrenheit, né? Mas aqui é igual ao Brasil. E esse calor, ele vem e passa sobre aquele carvão, e ele queima com uma pressão muito forte, e aquele carvão deixa de ser carvão e se torna um cristal. Um cristal com um valor que já não é um valor do carvão, já subiu um nível. E ele se tornou um cristal. Mas se você pegar aquele cristal e levar lá no fórum para vender, não tem valor ainda. Pode ter um pouquinho mais do que o valor comercial do carvão. Mas aquele cristal, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ser lapidado. Ele precisa ser levado a um joalheiro. Vamos falar, lá no Brasil a gente fala ourives, joalheiro, aqui fala isso também? Isso. O joalheiro, ele tem que pegar aquele cristal, ele tem que medir, ele tem que analisar, ele tem que estudar. Ele não vai pegando aquele cristal de uma hora para outra, vai cortando, vai lixando. Não, por quê? Porque vai quebrar. E aquele cristal, ele vai perder um valor econômico. Então todo joalheiro, ele tem que pegar aquele cristal, ele tem que verificar, ele tem que pegar um outro diamante, ele tem que cortar, ele tem que vir lixar. E o verdadeiro diamante, aquele que tem valor, ele vai fazendo as facetas. Tem diamante que tem 50 facetas, que dá aquele brilho. Pastor, mas o que tem a ver isso com a pregação? Isso tem que ver, a pregação, porque nós éramos aquele carvão escondido no profundo do mundo. Nós éramos aquele carvão sem valor. Nós éramos aquele carvão perdido nas trevas, no escondido, aonde não tínhamos valor. Não tínhamos valor. Que valor nós tínhamos? Nós no mundo não brilhávamos. Nós no mundo não éramos nada. Nós no mundo nós tínhamos a morte. A morte. Sem Cristo nós temos o que? A morte. Nós não temos vida. Vida em abundância. Vida em alegria. Não tínhamos aquilo lá que preenchia o nosso coração, o nosso vazio. Feche seus olhos. Deus, eu ainda sinto no mundo espiritual inimigos tentando contra nós. Senhor, eu sou ungido e eu vim aqui para ministrar a tua palavra. Conforme a minha palavra, todo demônio, em nome de Jesus, caia por terra agora.
Em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Eu dou uma ordem e Satanás tem que obedecer à autoridade de Cristo constituída. Agora, em nome de Jesus. Nós éramos um carvão, mas nós tivemos um homem ao qual se desceu em carne e vestiu. Eu falo o seguinte, não está escrito na Bíblia, mas o pregador pode... Jesus tem um guarda-roupa. Mulher, quando vai trocar de roupa, põe uma, põe duas, põe três, põe quatro. Às vezes em casa eu falo, ai meu Deus, eu tenho horário. E passa batom, aí eu vou olhar, tá com outra roupa. Aí eu falo, mas não era aquela, naquela eu não gostei, pai. Jesus, ele tem um guarda-roupa. E ele troca a roupa e ele desce como garimpeiro na terra. Ele pega a sua picareta, ele fala, hoje eu vou salvar. Hoje eu vou descer lá em Aveiro. Hoje eu vou salvar. Hoje eu vou entrar como garimpeiro lá naquela terra lá. E eu vou passar no escondido onde ninguém está vendo. Mas eu estou vendo. Porque eu sou um garimpeiro com os olhos apurados. E eu vou pegar o quê? Aquele carvão sem valor, porque eu sou aquele que valoriza, eu sou aquele que coloca valor, eu, o Senhor, que marco a história, que faço a diferença na vossa vida. Jesus, ele entra com a roupa de garimpeiro e vai cavucando, e ele tira. E como eu disse, Jesus é um Deus que tem várias roupas. Aí ele pega lá o Nivaldo, sujo, preto, sem brilho, e coloca a roupa do joalheiro. E ele fala, eu vou fazer que o Nivaldo seja a joia da minha coroa. Eu vou fazer que a Maria... Eu vou fazer que você, minha filha, seja a joia da minha coroa. E ele começa a fazer um projeto na sua vida. Um projeto. Ele começa a analisar. E ele começa a cortar. Às vezes você acha que está doendo. Às vezes você acha que está difícil. E você fala, é o capeta. Não. Às vezes não é o capeta, às vezes é o joalheiro que está lixando para tirar as coisas que não vão acrescentar. Às vezes é o joalheiro que está pegando lá e passando uma lixa para polir, para dar o brilho. Porque para dar o brilho tem que ser do jeito do joalheiro. O carvão que está virando cristal, ele não vai falar, não vai cortar não. Porque o joalheiro fala, eu preciso cortar. Porque quando eu corto, eu faço dar brilho na tua vida. Eu faço dar brilho na tua história. Eu faço dar brilho na tua casa. Eu faço dar brilho. Ah, mas como assim, pastor? Eu não sei, mas às vezes você fala palavrão. Fala coisas que desagradam. E você está no automático e você não percebe. Chuta e já solta aquele palavrão. Aí o seu parente olha e fala assim, mas esse que vai na igreja, esse que se diz crente, cheio do Espírito Santo. Aí eu não vou na igreja, mas eu não falo palavrão. E ele fala. Aí o joalheiro tem que vir. Ai, tá doendo. Porque o joalheiro precisa mudar. O joalheiro precisa transformar. Ai, pai, tá doendo. O joalheiro precisa mudar posturas na nossa vida. Jesus precisa mudar a nossa história. Ai, eu preguei essa mensagem em 2011. Hoje nós estamos em 2021. Quantas coisas o joalheiro teve que tirar da minha vida. Quantas posturas, atitudes, palavras ele teve que mudar na minha vida. Porque o altar de Cristo, não o altar de estarmos aqui, mas o altar aqui,
ele precisa ser santo, ele precisa ser limpo, ele precisa ser transformado. Será que você está preparado para deixar ele mudar a tua história? Será que você está preparado para deixar ele lixar os problemas na sua vida? Será que você está preparado para que ele venha cortar pedaços de coisas que não te agradam? Eu sou pastor, Deus entrou na minha casa essa semana e ele falou bradando: eu estou varrendo coisas que eu não gosto, eu estou varrendo coisas que eu vim para tirar. Ah, pastor, mas o senhor é um homem de Deus, ungido. Eu sou homem como você, mas eu tenho que ter o que? O reconhecimento que ele é soberano, ele é eterno, é ele que faz, é ele que manda, é ele que dita as regras, é ele que está no controle, é ele que comanda. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, mas é do jeito dele. Se é para ele, é mais forte. Às vezes a carne, eu preguei da outra vez, falei da carne, do espírito, da alma. A carne quer fazer o quê? Que é isso, pastor? Beicinho. Deus não é um Deus de beicinho. Ele é Pai e é um Deus soberano que Ele vai tratar se for preciso. Ô pastor, eu também não achei que a mensagem ia ser desse jeito. Existe um outro tipo de diamante. Ô pastor, mas tem dois? Eu também não sabia. Existe o diamante natural, ao qual eu disse o processo. Mas o homem inventa. E o homem criou um diamante sintético. Mas como é isso, pastor? Criaram uma máquina, ao qual eles colocam um produto lá dentro daquela máquina. E a máquina, anos criado, demoraram para fazer. E esta máquina, ela exerce uma pressão muito forte de calor, ao qual faz aquele carvão ou aquele outro mineral que colocaram, eu não vou saber direito, que vai exercer uma função semelhante ao processo natural, e esse diamante vai se tornar um diamante artificial. Ele não tem o mesmo valor comercial, porque um joalheiro, ele sabe verificar a joia, e ele vai falar: esta é original, esta é feita pela mão do homem. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque existe o tempo de Deus e existe o tempo do homem. Como assim, pastor? Tem homem que é levantado por Deus, tem homem que é levantado por homem. Como assim, pastor? Existe isso? Existe. Vivemos numa sociedade que às vezes a igreja deixa de ser a noiva e se passa de um clube social. Pastor, mas o senhor está falando isso porque eu não estou dizendo que é aqui. Como assiste muitas pessoas essa mensagem, eu estou dizendo que hoje no mundo existe isso. Existem pessoas que não querem esperar no tempo de Deus. Ah, eu vou na igreja hoje, se Deus não falar comigo, eu não volto nunca mais lá. Deus não é um Deus de chantagem. Deus não é um Deus de coação. Deus não é um Deus de ficar espremido no canto. Se Ele segura a terra nas suas mãos, o homem tão pequeno e insignificante aos seus olhos vai querer determinar o que Deus faz e o que Deus não faz. Se Deus precisar matar, Ele vai matar, porque é Ele que criou. Se Deus precisar ressuscitar, é Ele que vai ressuscitar, porque é Ele que matou. Deus é extremamente soberano, porque tudo pertence a Ele, para Ele são todas as coisas.
Mas o homem, às vezes, ele quer o quê? Ele não quer um diamante lapidado pelo Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer, às vezes, o sintético, mais barato, como todo mundo diz, fake. Ah, por que isso, pastor? Eu conheço homens de Deus que são muito usados, foram lapidados por Cristo. Abraão foi lapidado por Cristo. Nós estamos assistindo uma série em casa, e a gente lê, mas às vezes você precisa ver para entender. Abraão foi visitado por Jesus Cristo na forma de anjo no seu acampamento. Você tem noção disso, presbítero? Ele foi visitado, ele fez comida para eles, e a Sara ainda riu que ia ser mãe, e ele ainda revelou: ela está rindo de mim. Mas para ele ter intimidade com Deus, e para ele ser pai de muitos filhos, conforme Deus disse, ele precisou ser lapidado, ele precisou sair do meio da parentela, ele precisou ser transformado, ele precisou ser provado. Para quê? Para ser o brilho de Deus. Noé era considerado louco. Construíram um barco, anos e anos, até os filhos, eu acredito que falavam que ele era louco, mas ele tinha uma promessa de Deus, que ele iria fazer a diferença. E ele fez o quê? Ele acreditou. E hoje a humanidade, os animais estão salvos. Por quê? Porque ele deixou que o Espírito Santo de Deus lapidasse a vida dele, a história dele. Moisés, às vezes a gente assiste filme, novela de Moisés, mas Moisés, ele era um príncipe que foi treinado para ser rei, e quando ele tinha 40 anos, eu tenho 45, então ele tinha 5 menos que eu, ele achava que ele era o libertador. Porque quando você está nem embaixo, nem muito em cima, você está no auge da sua idade, você acha que tudo você pode. E você achando que você tudo pode, ainda mais com muito dinheiro, com muito status, com muito poder, sendo príncipe de uma nação soberana, você acha que tudo pode. Mas Moisés teve que ir para o deserto, para ser quebrado, para ser moído da sua soberba de homem. Ele foi ser pastor. E quando Deus chamou ele na sarça, ele já era um senhor de 80 anos, já não tinha mais o seu vigor. E quando ele bateu a mão no peito, e a sua mão ficou branca de lepra, significa que quando a gente bate no peito e acha que a gente é alguma coisa, nós vamos ficar leprosos. Esse é o simbolismo na teologia. E quando ele bateu de volta e a mão voltou normal, é para dizer que Deus é o Deus que faz. Quando Moisés já era um homem de idade avançada, ele já não se apoiava mais pela sua juventude, ele não se apoiava mais pela sua maturidade, pelo seu título, pelas suas joias, pelas suas vestimentas, ele se apoiava num cajado, ele já se apoiava nos anos da sua vida. Alguns teólogos falam que ele tinha um linguajar pesado, não porque era gago, mas porque quando você muda de uma nação para outra, você sente a diferença do idioma. Eu sei porque nós estamos vendo essa transição dentro da minha casa.
O português do Brasil com o português de Portugal tem algumas coisas, e a escola exige esta mudança. Vocês têm que falar o português de Portugal. E às vezes eu pego a minha filha de 17 anos, meio falando, você vê essa mudança? É necessário. E Moisés, ele ficou 40 anos longe do Egito. Imagina ele quando foi querer pensar que ele tinha que falar com o faraó. Ele sentiu-se com o linguajar pesado. Mas Deus já havia lapidado a sua vida durante 40 anos. Deus já tinha tirado todas as posturas. Deus já tinha transformado a história dele. Deus já havia dado uma família. Deus já havia feito ele brilhar. Não é o brilho no palácio do faraó, mas é o brilho aonde Deus quer. Por que você está falando isso, pastor? Eu conheço um pastor. Eu vi ele jovem. Eu vi ele ser ungido. Quando ele foi ungido, eu falava assim, mas ele é muito novo. As pancadas da vida na frente de uma obra, tem um momento certo de você ser levantado. A Sinai não canta aqui com 10 anos de idade. Ela foi preparada pelo Espírito Santo. O presbítero não subiu aqui para fazer uma oração, ministrar a palavra com 10 anos. Ele foi preparado, ele foi forjado. Os diáconos são levantados, os obreiros aprovados, porque existe um processo espiritual. E quando esse menino foi erguido a pastor, me preocupou porque ele era muito jovem. Os anos se passaram e o que eu havia visto se concluíram. Ele veio a se perder na caminhada. Ele começou a utilizar a noiva de Cristo como um comércio. Eu não quero que você se escandalize, mas eu quero que você pegue esses exemplos e se fortaleça para não ser igual e para que deixar que o Espírito Santo faça diferença na tua vida, na tua história. O que aconteceu com ele, pastor? Foque aqui em mim. Ele tratou a noiva como se fosse um comércio. Ele vendeu a igreja como se fosse um gado. Vendeu para outras pessoas. Eu nunca tinha visto isso. Sabe o que aconteceu com ele? Você sabe? Ele não aguentou o peso. Todo aquele que faz algo contra a noiva, existe um noivo que vai cuidar pela noiva. Ele se matou. Deus não queria isso, mas ele não aguentou o peso. Quando estamos falando de igreja, de noiva, de líderes, de obreiro, tome cuidado, você que me escuta. Tenha sabedoria, porque no mundo espiritual tem um peso. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha nos lapidar todos os dias. Talvez você não vai entender, mas existia um homem que caminhava numa praia, numa noite, e ele pensava desta forma. Às vezes eu penso dessa forma. Não sou hipócrita. Mas ele pensava, se tivesse um carro novo, seria feliz. Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz. Ele começou a jogar, ele tropeçou numa sacolinha de pedras.
E ele começou a jogar as pedrinhas dessa sacolinha no mar. E dizia assim: seria feliz se tivesse. Assim, o homem ficou somente com uma pedrinha na sacola e decidiu guardá-la no bolso. Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha tratava de um diamante muito valioso. Você imaginou quantos diamantes esse homem jogou enquanto não parava de pensar? Assim somos nós, as pessoas, jogando fora os seus preciosos tesouros por estar esperando o que acreditar ser perfeito, ou sonhando e desejando o que não tem, sem valorizar o que tem perto delas. Se olhássemos ao redor, parando para observar, perceberíamos o quão afortunados somos. Muito perto de si está sua felicidade. Cada pedrinha deve ser observada. Pode ser um diamante valioso. Cada um de nós, todos os dias, pode ser considerado um diamante precioso, valioso, insubstituível. Depende de nós aproveitá-los ou lançar no mar do esquecimento para nunca mais recuperar. Talvez você quer ter a melhor roupa, talvez você quer ter o melhor carro, porque a sociedade assim embute. A televisão você assiste, é o brinquedo, é o celular X, é o iPhone 14, 20, é a roupa, é o cabelo, é a maquiagem, é mas você entra num consumismo e esquece os valores ao qual Cristo quer mostrar. Às vezes Cristo está aqui. Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, se somos templo vivo, às vezes nós não valorizamos um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque não está com joias, não está bem vestido, mas é uma pessoa ao qual é cheia do Espírito Santo. Talvez essa pessoa, eu estou te usando como uma simbologia, talvez essa pessoa está do teu lado, não é um doutor, é uma pessoa simples, mas você não. Eu gosto de andar com o doutor, mas talvez o doutor não está cheio do Espírito Santo, não vai liberar uma palavra de vitória, não vai liberar uma palavra que vai edificar. Mas talvez essa pessoa que é simples aos olhos do mundo, talvez uma palavra que essa pessoa libere para a minha vida venha mudar a minha história, venha mudar a minha família, venha mudar a minha casa, venha me fazer brilhar. Existe o brilho de Deus, que você só vai brilhar no palácio de Deus, aonde tem as joias de Deus, aonde tem a presença de Deus. Este brilho está dentro da nuvem. Esse brilho está somente dentro da noiva. Mas como assim, pastor? Deus escolheu você antes mesmo de Ele formar o céu e a terra. Ele já tinha um projeto na vida de vocês. É coisa de louco, mas um dia o Espírito Santo falou comigo, com minha esposa em mistério. Eu já havia escolhido vocês dois no céu antes mesmo de vocês descerem. Eu já tinha uma história traçada pela vida de vocês. Todos nós aqui temos uma história traçada. Todos nós aqui temos algo. E o brilho de Deus é aqui, não é lá fora. Como assim, pastor?
vou te pegar de exemplo de novo, filho. Deus deu um dom a ele. Ele canta muito bem. Ele toca. Eu não tenho esse dom. E ele atrai a presença de Deus com os louvores. Mas ele vai brilhar onde? Aqui dentro. Lá fora não. O dom que Deus deu para ele é para ser usado aqui. Por que você está falando isso, pastor? Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho. 6 anos de idade, pegou um violão e saiu tocando. De ouvido. Todo instrumento que você dava para ele, ele tocava. Cantava. E a vida dele inteira foi difícil. Faltou discernimento dentro da minha casa. Não vou julgar, não vou rotular quem errou, mas faltou discernimento dentro da minha casa. E você que sabe que você tem uma joia rara dentro da sua casa, você tem que ter discernimento de preparar essa joia rara para ela brilhar. E essa joia rara tem que brilhar no lugar certo. E um dia eu estava na igreja e falei para Deus, Deus, e meu irmão, Deus, por que não vai para frente? Ele não vai para frente nem na música no mundo, não vai na frente aqui, o que acontece e tal? Deus falou, seu irmão só vai brilhar aqui dentro. Lá fora eu não vou permitir. Sabe o que aconteceu com meu irmão? Ele morreu. Ele não brilhou nem lá fora e nem aqui dentro. Sabe por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Nós não servimos um Deus ditador. Nós não servimos um Deus chamado Adolf Hitler, que tem que ser assim. Nós servimos um Deus ao qual você vem pelo amor, pelo amor, pelo amor, pela graça, pelo amor. Esse Deus que nós servimos, Ele te deu o livre-arbítrio. Meu irmão optou pelo livre-arbítrio. Quando chegou a bifurcação da vida dele, ele já teve que partir. Sabe o que me consola? Me consola que o Espírito Santo falou que ele pessoalmente levou. Ele estava no hospital. Se vivesse vegetativo, eu fui o primeiro a entrar e orar. Quando eu entrei e orei, quando eu fui avisar meus pais, meu primo me ligou e falou, ele acabou de morrer. Por quê? Porque um justo intercedeu, um justo orou, um justo levou o brilho. Nós vamos apenas brilhar no mundo quando o Espírito Santo nos usar para fazer a diferença lá fora, para fazer a diferença naquele que está na escuridão, para fazer a diferença naquele que está perdido, para fazer a diferença naquele lá. Você já deve ter ouvido falar de alguém, nossa, mas fulano de tal é muito usado por Deus, fulano de tal é muito querido. Às vezes você quer ficar perto muito da pastora Helena. Sabe o que é isso? É o brilho do Espírito Santo na vida da pessoa. Se você pegar a história e ver os maiores levitas, eu falo levita, alguns falam os ministros, mas eu falo levita, que se levantaram dentro da noiva e brilharam, foram corrompidos no mundo. Quem, pastor? Elvis Presley cantava dentro da igreja. As melhores e as mais bonitas músicas de Elvis Presley foram compostas dentro da noiva. Qual foi o fim dele? Morto, drogado, bebida, prostituição. Por quê? Porque o mundo lá fora, ele sabe que você tem o brilho de Deus, e ele fala, com esse aí eu vou destruir. Nós assistimos um filme, porque minhas filhas são novas,
O guarda-costa, Whitney Houston, cantava como um passarinho dentro da igreja. Uma voz maravilhosa. O que aconteceu com ela? Ela trocou o brilho do altar para o brilho dos holofotes do mundo. O que aconteceu com ela, pastor? Morreu de overdose numa banheira. A sua filha também foi pelo mesmo caminho. Maldição familiar. Por isso nós temos que instruir os nossos filhos, a nossa família, os nossos discipulados, as ovelhas de Cristo, as pessoas que amamos, para que o brilho dela venha fazer a diferença dentro da noiva. A coroa de Deus, penso eu que eu posso viajar. A coroa de Deus são vários diamantes. E quando Ele coloca a sua coroa, essa coroa brilha, que é a sua noiva. Que é a sua noiva cheia do Espírito Santo, que é a sua noiva adornada, que é a sua noiva linda. Eu concluo. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor e com o Espírito Santo de Deus. Esta glória está aqui. O poder desta glória está em nós. Somos a casa e morada do Espírito Santo de Deus. Temos que deixar que o Espírito Santo venha lapidar. Às vezes não é fácil ouvir o que Ele quer lapidar. Às vezes você vai ouvir, vai falar é carne, vai chorar. Lembro uma vez que estávamos no Brasil e tinha um casal, uma mulher que era casada novamente e tinha as filhas grandes. E esse homem foi embora. Ele deixou ela. Minha esposa foi orar com essa mulher. E o Espírito Santo dizendo que foi ele que levou. Ela não queria aceitar e ela gritava: não, não Deus, não Deus, não Deus. Calou a voz do profeta. Pelo meu entendimento, porque pastor ele vê, talvez aquele homem poderia estar com segundas intenções nas crianças. E Deus deu um livramento. Mas mesmo assim a mulher não queria entender e não queria ver os propósitos de Deus. Às vezes ela preferia o quê? O marido, as filhas sendo abusadas, do que o livramento do próprio Deus. Pastor, está pesada a mensagem, tá? Mas é o que ele quer falar. Eu vou concluir. Vou contar mais um testemunho. Acompanhei um casal nessa mesma situação no Brasil. A mulher tinha 2 meninas, uma pequena e uma adolescente. E casou novamente. E eu todas as vezes como pastor ia orar com ele. Eu colocava a mão, parecia que eu estava pondo a mão numa geladeira, num frigorífico. Não saía nada. Eu punha a mão, falava: Deus, o Senhor não quer falar nadinha, o Senhor não me mostra nada, parece que tem uma parede, parece chumbo. E não saía nada. E eu falei para minha esposa falou: não, talvez esse homem não tem nada, alguma coisa. Eu falei: alguma coisa tem. No caminhar do decorrer,
a mãe foi descobrir que ele estava abusando da menina. Deus usou a nossa vida para falar com esta mulher que ele naquele dia estava cortando e afastando ele. Porque o Senhor é um Deus que cuida. Ele cuida dos seus. Ele cuida das crianças. Deus estava dando um livramento para aquela família. Porque você acha que Deus não vê, Ele vê tudo. Quando você acha que você está pensando que vai fazer alguma coisa, Ele já processou tudo. Mas às vezes nós não queremos obedecer. E às vezes Ele quer dar o livramento. E você olha assim e fala assim: é carne. Ah, não é de Deus não. Ah, não é de Deus não. Eu acho que não é de Deus. Acho que o pastor errou. Eu posso até errar, mas se for de Deus, Ele vai confirmar. Tudo que é de Deus, Ele vai confirmar. Se Ele liberou uma palavra na tua vida e você não acreditou, Ele vai confirmar, porque Ele não é Deus de confusão. Ele é Deus que fala, Ele é Deus que muda. Sabe o que aconteceu com essa irmãzinha? Ela separou e ela voltou com ele nas escondidas e disse que a filha estava errada. E que Deus falou, eu já não sei o que ela falou, mas eu acredito que ela não acreditou para ter posturas assim. Sabe o que aconteceu com a irmã? Câncer. Foi tratada por Deus. Mas Deus é ruim? Deus não é ruim. Deus às vezes tira a mão de nós para você exercer seu livre-arbítrio. E quando Ele tira a mão e deixa você exercer seu livre-arbítrio, Satanás está esperando para pegar. Satanás está esperando você lá para colocar droga, para te matar, para te roubar, para te acabar contigo, para tirar seu brilho, para te apagar, para te aniquilar. Ah, mas às vezes a gente fala assim, mas Deus não cuida. Mas Deus deixou porque você bateu no peito. A sua mão ficou leprosa como de Moisés. E você falou, eu sou suficiente. Temos que deixar o noivo cuidar da noiva. Temos que deixar a Cristo cuidar de nós. Temos que deixar Ele colocar-nos num trilho. Temos que deixar o Espírito Santo nos direcionar. Temos que entender que é do jeito dele, da maneira dele. Abraão quis ajudar Deus, se deitou com a serva, criou duas nações que até hoje brigam. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de um coração adorador. Deus precisa que você seja um adorador. Você vai errar. Pecado vai ser um acidente, vai. Mas Ele precisa que você, como noiva, deixe Ele entrar. Deixe Ele estar contigo. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Existe alguém aqui que não aceitou Jesus? Primeira vez que vem na igreja. Tem alguém na internet que assiste? Todo mundo é de casa. Todo mundo é a noiva do Cordeiro. Olhe para a direita, olhe para a esquerda. Essa pessoa vai estar contigo pela eternidade. O resto da eternidade, ela vai estar morando contigo no céu. Lá não existe cor, não existe status. Existe o quê? Um único povo de uma língua só.
Nós vamos orar. Eu gostaria de chamar os diáconos aqui na frente. O presbítero aqui. Com distanciamento. Se puder parar a filmagem, espera aí que eu vou orar para o pessoal. Para que as pessoas tenham liberdade, se precisar chorar. Deus, aqui está a tua igreja. A igreja virtual que assiste pela tecnologia, Deus. Mas o teu Espírito não tem barreiras. O teu Espírito não tem portas. O Senhor é um Deus que está presente em todos os lugares. Eu quero profetizar que a presença de Deus que está nessa igreja vem impactar você que vem nos assistir. Que todas as lutas caiam por terra. Que tudo que está precisando ser rompido na tua vida, eu profetizo como homem de Deus sobre a tua vida. Que o Espírito Santo venha te lavar, te guardar. E que o Espírito Santo não permita que nenhum da sua casa fique doente. Que o Covid não entre na sua casa. Que não falta azeite. Que não falta farinha. Que não falta a melhor carne no seu frigorífico. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor derrame as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E não se esqueça que Jesus é rei. E que Jesus, ele precisa mudar a tua história. E ele precisa tirar algumas impurezas da tua vida. Ele precisa te tirar as facetas. E você vai se tornar um diamante tão brilhante na noiva do Cordeiro. Em nome de Jesus.